Tá ótimo. Boa noite todo mundo que está entrando aí. Bianca, Pamela. Boa noite. Boa noite, Bia, Luciana. Vocês estão conseguindo ouvir a gente aí, tranquilo? Estão conseguindo ouvir? Boa noite para todos que estão entrando. Boa noite, Loren, Iracema, Safira. Boa noite. Cris, boa noite. Boa noite, Bianca. Nanda. Boa noite todo mundo. Vamos entrando. Você que já entrou, já clica no aviãozinho aí, já envia para os seus amigos, todo mundo. Boa noite, Aline. Já vai enviando para todo mundo, chama todo mundo. Boa noite, Samara. E aí, Arlane? Leide, Letícia. Gente, vocês que estão conseguindo entrar aí, já vai chamando a galera pra gente começar. Clica no aviãozinho aí, já envia para todo mundo, chame todo mundo. Você conhece alguém que precisa ouvir falar sobre relacionamento, já vai enviando para todo mundo. Você tá tremendo pra gente. Vocês estão conseguindo nos ouvir? Tá meio baixo. Vocês estão ouvindo a gente? Como é que tá Vocês estão ouvindo a gente? O vídeo tá bom, o áudio tá bom? Beleza. Ó, falaram ali, ó. Tá um pouco baixo. Tá melhor agora? Mais ou menos. Vocês estão conseguindo ver a gente normal, Aline? Pra gente estar travado, vocês aqui. Estão travados. É, vendo sim, estamos vendo. Só o áudio mesmo tá um pouco baixo. Beleza, a gente vai resolver aqui para ficar melhor o áudio. Tá travando, galera? Como é que tá? Vamos chamando todo mundo. Tá baixo o áudio. Peraí que a gente vai tentar resolver a questão do áudio para ele ficar melhor. Beleza. Vê se é perto. Cadê o seu celular? Melhorou agora o áudio, galera? Tá melhor? Não. Continua baixo? É, no início estava bom, mas aí depois... Ficou ruim agora? Falou. Calma que nós estamos vendo aqui para ver se está melhor. Gente, enquanto isso, vamos chamando geral para entrar com a gente. Paulinha, Aline, a imagem de vocês Estão travou. travados pra gente e pra galera, tá Pra todo travado. mundo. Ficou pior? Lascou. Tá ruim para todo mundo o áudio? Tá baixo para todo mundo ou só para Leise? Aí, agora ficou bom, Paulinha, Aline. Começou, Aí, funcionou. Paulinho, Agora tá no ponto. Nosso áudio tá baixo ainda? Melhorou. Top. Para vocês, galera, vocês que estão entrando aí, tá baixo ainda o áudio ou tá bom já? galera que já entrou, que bom que o áudio melhorou. Vamos chamando todo mundo. Começa a enviar aí pra todo mundo, que a live já começou pra galera entrar. Pra gente começar a nossa live aqui. A galera tá falando que o áudio tá melhor. Aí, melhorou, né? Top. A gente tem um jeito aqui. Vamos nos virando aqui. Boa noite, boa noite. Top. E aí, beleza, irmãos? Firmeza? Top demais, graças a Deus. Vocês combinaram, foi, Paulo? Pois é, né, velho? Na hora que ele entrou, eu vi. Verdinho. E a gente de branco.
Pois é, Rapaz, É se sintonia, tivesse é combinado, sintonia. tinha dado certo. não tinha. Certeza. Então vamos conversando para poder ir ganhando tempo. Enquanto isso, todo mundo já vai enviando aí, vai mandando para a galera, Vai divulgando vai nossa chamando geral, compartilhando aí. Bom, semana passada não, foi quarta-feira, né? nossa É, A quarentena. gente teve parte 2 aí, que foi muito top, onde a gente falou sobre o período ali de oração e de namoro, né? Mas não acaba aí. Tem a melhor parte, ficou para hoje, né? Quando a gente vai falar do casamento. Casamento é a é melhor verdade. coisa que Deus criou. Se tem uma coisa boa que Deus criou nessa vida, foi o casamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, vai adentrar o costume. Eu estava pensando sobre isso, a nossa vida em relacionamentos é como o povo de Israel quando estava no Egito. Enquanto está no Egito, é aquele solteiro que só sofre, está passando aquele sofrimento, a escravidão, sozinho. Aí ele Todo sai do lascado. Egito, está lascado, só sofre. Aí ele sai do Egito, ao momento que ele começa a namorar, ele acha que é tudo maravilhoso, só que aí vem o noivado. Noivado é aquele momento onde o cara tem uma promessa de uma terra prometida, mas ele vai ter que passar por um deserto. Passar por É um verdade. momento ali de dificuldade, um momento onde ele vai ter que ser forte, um momento onde ele vai ter que esperar. E finalmente o casamento é Canaã, né? Uma terra que mana leite e mel, um lugar bom, de frutos abundantes, um momento maravilhoso na vida de quem é casado, né? Por isso que nós estamos sempre sorrindo, sempre felizes, porque nós somos o povo mais feliz dessa terra, quem já casou, né? Quem não casou ainda, seu tempo vai chegar, pode ficar tranquilo. Muita Vai chegar. oração, graça, Hã? paciência. Muita oração, graça, paciência. Demais. Muito mesmo. Paulinho, conta pra gente como é que foi o período de noivado de vocês. Então, a Depois que, vo- gente. depois que vocês passaram por todo o processo lá, que vocês contaram nas duas últimas lives, como foi chegar no noivado? Então, né, eu já tinha, né, uma pretensão já de me casar, né? Eu já estava buscando isso, estava procurando uma pessoa para mim. E eu já estava juntando um dinheiro já, né? Porque eu sabia que era o meu sonho, né? Se casar. E eu sei que é o sonho de muitas pessoas também, né? Então eu já fui me organizando para que eu pudesse entrar no casamento, né? Só que meio que eu entrei um pouco tarde, assim, para poder me organizar, né? A gente vai começar a amadurecer ali, começa, né, a ter alguns pensamentos ali, e às vezes a gente acaba, tipo, dando umas, como é que eu posso dizer? Umas derrapadas, assim, no meio do caminho, né? E aí eu lembro que eu comecei, tipo, a juntar uma grana, né? E eu comecei também a começar a investir, né? Eu lembro que eu conheci a Aline e a gente se organizou, né? A gente realmente tomou uma decisão, né? De realmente ter o casamento, né? De noivarmos ali. E eu lembro que isso foi um negócio que foi muito bacana. Na época, né? Tava todos nós, né? Eu e a Aline, né? Você também, a Rayane, né? A Samara também, né? Com o Castilho, enfim, o Alex e a Sara também, né? Tava naquele momento ali de pedir as em noivado, né? E eu lembro até hoje, em casamento, né? E aí eu lembro que, né, eu fui, combinei tudo ali direitinho, né? A Aline já estava já com essa expectativa, ela já imaginava que isso iria acontecer. E eu lembro que eu fui e pedi assim, né? Preparei um negócio bacana no meio da igreja, né? Eu lembro que acho que foi no final do culto, né? Eu pedi pro pastor e aí, né, a Aline estava lá em cima contando os dízimos, ofertas. E aí, Como enquanto isso, sempre. eu fui lá, desci rapidão, né? Então, eu era da igreja do Paranoá e comecei a organizar lá, né? Cantei uma música para ela, né? E aí, quando ela desceu ali, eu fui e pedi ela em casamento. Cantinho. Foi um momento top, né? E, cara, eu lembro que a igreja também, assim, todo mundo, né? Achou aquela posição ali, foi muito bacana, né? Muitas pessoas até hoje lembram disso, né? Foi um momento assim muito legal, né? Não só o nosso, mas né, o de vocês também, né? De todo mundo.
E isso é muito, foi muito legal, né? E a partir daquele momento ali a gente começou a planejar, ter o planejamento ali da gente poder começar a ter nossa casa, e aí, vamos morar de aluguel, não vamos, onde é que vamos morar, e as coisas de casa, né, ter que comprar, é engraçado, né, que a gente pensa nos móveis, pensa em tudo, mas chega um tempo que, né, a gente se esquece dos talheres, né, do rodo, né, não sei se aconteceu isso com vocês, mas tipo assim, quando a gente casou mesmo, a gente foi para casa, né, a gente falou, rapaz, tá faltando isso aqui, eu não sabia que nem que a gente ia usar isso daqui. Aí ia ter que ir comprando aos poucos, né? Mas isso é uma coisa bem legal, assim, né? E é interessante que uma coisa até que a gente deixou de falar antes de ontem, né? Que quando a gente vai casar, né? A gente vai para um casamento, a gente toma essa decisão e a gente muitas vezes esquece por falta de orientação mesmo e tudo mais. A gente esquece que cada um, quando está casando ali, né? A noiva está de branco, maravilhosa, deslumbrante. O noivo ali também, com todas aquelas organizações. E os dois estão com uma grande mochila nas costas. E essa mochila, meu irmão, são as experiências da vida, né? A forma que ele foi criado, a forma que ele foi ensinado. E tudo isso você vai carregar, né? Você não está vendo ali no casamento, mas os dois estão com essa mochila, essa bagagem nas costas ali, e eles vão carregar isso para dentro do casamento, né? E aí, né, eu e a Aline, a gente, quando casou, né, a gente começou a ter aquela questão, né, de começar a se encaixar ali, né? Tipo, pô, não lava a louça com esse lado da bucha verde, não. Lava com amarelo. Que tem. Se você Não. beber água, lava o copo, que eu não vou beber no mesmo copo que você, Isso. Paulinho. Justamente, pai, não deixa a toalha em cima da cama, apesar de que a gente nunca teve essa questão, né? Mas essas coisinhas assim, elas começam ali a aparecer dentro do relacionamento, né? E não foi diferente comigo e com a Aline. Ela teve a forma dela de ser criada, né? O entendimento dela, eu tive o meu. E aí, quando a gente começou nesse primeiro ano de casamento, né? Começou aquele choque, assim, do tipo, então, eu acho que é assim. Aí ela, não, mas eu acho que é assim. E a gente teve que começar a entrar ali num consenso de caminhar junto, né? De tal forma que a gente possa caminhar para o mesmo caminho, né? Na mesma direção, para o mesmo rumo dentro da nossa própria casa. Mas assim, é uma experiência maravilhosa, né? Fora que, tipo, né, a gente casou, né, pensando já naquele momento, se guardando para o momento ali, né, da lua de mel, e tem aquela questão, né, do tipo assim, e aí, quem vai ficar peladinho primeiro? Né? Como é que vai ser? E agora? Engraçado Não, demais, muito engraçado, E né? agora? É Como uma será? situação muito, é uma situação gente, muito engraçada isso, né? assim, para mim, né, o período do noivado, ele é um período muito bom, só que é um período também onde você precisa, né, começar a se organizar para o casamento. Quem, claro, né, quem vai optar por fazer festa de casamento e tal, mas é um período ali onde a gente também lida com muita dificuldade, né? Às vezes dificuldade financeira. Então, eu já vi muitas pessoas nesse período entrarem em conflito porque não conseguiam lidar com essa questão de financeira, né? Tem Não que ter entre em dinheiro para acordo você e nada. ganhar pouco, né? Às vezes é Verdade. difícil e tal. Então, eu queria, né, falar algo para vocês hoje. Você que é solteiro, você não precisa começar a juntar dinheiro só depois que você noivar. Você já pode começar agora a fazer uma poupança, se organizar Excelente. financeiramente, para que o seu sonho, né, o sonho de você casar, de constituir a sua família, seja algo de fato prazeroso e não algo que venha trazer peso, né? Quando eu conheci o Paulinho mesmo, ele já tinha juntado dinheiro para esse momento, né? Então ele já tinha juntado. Fala, Tinha né? uns R$ 10.000 mais ou menos, né? E assim, Ó, eu queria um casamento maravilhoso, né? Porque era meu sonho, né? Então, e aí assim, e eu esqueci, meninão, né? Esqueci que ainda tinha os móveis, tinha, né, a viagem da lua de mel e tudo mais, né? Então, o Paulinho já estava pensando nisso, né? Ele já tinha juntado.
quase 10 mil reais enquanto ele estava solteiro ainda. Então, quando a gente, né, estava se conhecendo, namorando, que ele me contou que já tinha esse valor, e aí a gente foi, né, levantando o restante, porque é muito caro, sabe? Às vezes as pessoas pensam assim que, ah, não, é só namorar e juntou, É, acabou. Não, né? Você precisa ter um planejamento, porque quando você vai para sua casa, você não vai casar para ficar indo almoçar todo dia na casa dos seus pais, com seu cônjuge, né? Você não vai Não casar mesmo. para pegar as suas roupas e ficar indo lavar lá na casa dos seus pais também, é né? Então, verdade. quem casa, né, quer casa. Então, você precisa se organizar, entendeu? Financeiramente, planejar, né? Sonhar com aquilo que É. você quer, mas também dentro da sua realidade, porque às vezes tem pessoas que querem fazer um mundo e aí entram no casamento muito endividado e Verdade. problema financeiro é um dos motivos que leva a divórcio. Então, O cara até brocha. pode, né? O problema financeiro, gente, traz preocupação. É Então, verdade. O cara já começa o casamento na mão, né? Porque, pô, entrei o casamento pra Já, curtir, né? Onde o cara, tipo, já, tá já bem, o dá, cara dá não tá ruim. bem, aí o negócio fica ruim. e assim, né? Falar sobre casamento, gente, não teria como nunca a gente abordar tudo aqui numa live, né? É, eu não sei se É meus irmãos verdade. vão contar também como é que foi a experiência deles, mas depois eu e o Paulinho queria só acrescentar uma coisa assim bem simples que a gente acha, né, acha importante sobre casamento. Aham. É interessante o seguinte, essa questão do noivado que o Paulinho falou, tava lembrando que é engraçado que enquanto a gente vai falando, vai passando um filme na mente. Eu tava lembrando que do dia que eu pedi a Rayane em casamento, foi um negócio sobrenatural. Eu lembro de cada detalhe, de cada momento que aconteceu. Eu lembro que na hora que era para eu subir no altar, eu fiquei meio travado. Eu falei, meu Deus, será se eu vou? Será se eu não vou? Eu tava tão nervoso que eu falei, e agora? Como vai ser? Mas eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida. Talvez eu não tenha uma outra como essa. Concordo plenamente. E aí eu falei, tem que ir. É uma oportunidade única, mas é interessante a gente lembrar, como eu falei, é o deserto. O período ali do noivado é um deserto. A gente passou por várias situações complicadas, que às vezes as pessoas pensam, não, tá ruim aqui no namoro, um probleminha aqui, um probleminha ali, a gente vai noivar e vai resolver tudo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, que a gente tá noivo já. Mas o período do noivado também é um momento onde a gente passa por um monte de problema. Eu lembro que a gente passou por um monte de problema que eu falei, cara, não vai dar mais, a gente não vai casar. Chega, já deu, só que é aquele negócio, o propósito é muito maior do que as nossas vontades, do que um problema que a gente teve. E é interessante salientar também que tem que ter um tempo determinado ali dentro do noivado, né? Porque às vezes as pessoas noivam e aí o que era para ser 40 dias se tornam 40 anos no deserto. Porque É o cara fica verdade. enrolando a Verdade. mulher, fica enrolando. Não, vamos casar. Não, calma aí, vamos organizar logo isso aqui, vamos organizar aquilo outro, que não sei o quê. E acaba enrolando, levando muito tempo, levando um tempo que é desnecessário. Ah, mas é porque eu não tenho condição disso, eu não tenho condição daquilo outro, que não sei o quê. E fica enrolando. E isso é uma coisa que o cara tem que pensar antes de começar a namorar. Porque se ele casa, ele começa a namorar sem pensar no período, quando ele quer casar, onde ele quer chegar, já está errado. É o que vocês falaram do planejamento. Você estava falando do período de quando a gente casa, de uma bagagem. Eu lembrei de uma história interessante. Quando tu estava falando, eu estava vendo a história acontecendo na minha vida, que são culturas diferentes. E é interessante a gente entender que o casamento ele vai ser isso, vai ser um negócio onde tem que ser acordo dia após dia. E eu estava lembrando que assim que a gente casou, acho que na primeira semana que a gente casou, Começou a contar aí. foi um negócio muito doido, porque, tipo assim, a gente casou, tal, estava em casa, e aí chegou a noite, vamos deitar? Vamos. Aí eu peguei, a Ana ficou enrolando ali no sofá, eu peguei e fui e deitei. Aí ela chegou ali dentro do quarto e olhou para mim e falou, uai, você não vai apagar a luz e trancar a porta? Uai, como assim? Por que você não tranca, não tranca a porta lá e apaga a luz? Ela, não, deixa eu te falar um negócio. Na minha casa, o meu pai, ele trancava a porta, apagava todas as luzes, ia no meu quarto ver como é que eu tava, ver se estava tudo certo, olhava meus irmãos, olhava todo mundo. Eu olhei para ela, no seu pai, aqui não é o seu pai. Tá tranquilo, o outro vem, apaga a luz, pronto, acabou. E
Vai, meu. Foi aí que começou a primeira crise, porque quando você casa, na verdade você pensa uma coisa, você tá gostando de alguém, você imagina, cara, vai ser assim, 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 mas quando você começa a namorar é totalmente diferente. Quando você chega na fase do noivado, é muito mais diferente do que você pensou quando você estava apaixonado. Quando você está apaixonado, gente, você sonha com aquela pessoa. Você não dorme, você quer ficar no celular, você quer encontrar, você quer estar perto. Eu lembro. Gente, Verdade. a Rayane era assim, viu? A Samara tá aqui na live de prova. A gente ia dormir junto, eu, a Samara e a Rayane, lá na casa da Samara, e era só a Rayane no celular. E a gente, Rayane, tá conversando com quem? Quando ia ver, era lá, mil mensagens pro Toma Elvio. vergonha, entendeu? E voltando ao que realmente importa, Tava apaixonado até hoje, amigo. você fica apaixonado e você imagina, meu Deus, eu tô apaixonado, que tal, que lindo, que linda. Vai ser incrível e tal. Só que quando você entra no namoro, já é totalmente diferente daquilo que você imaginava. Quando você chega no noivado, você pensa, caramba, eu virei uma mulher, eu estou planejando o meu casamento. E quando você casa, você pensa assim, meu Deus. E para mim foi uma realidade muito diferente, porque eu pensei assim, caramba, onde que eu vim parar, meu Deus? O que que tá acontecendo? Eu e o Elvis somos... eu achava, quando você gosta de alguém, você é minha alma gêmea, que a gente falou nas primeiras lives. É minha alma gêmea, não sei o quê. Quando eu casei com o Elvis, eu falei, meu Deus, esse menino é o É o oposto. sonho. O oposto. Eu gostava de A, ele gostava de B, e a gente não entrava em acordo. Mas o nosso casamento sempre foi... A gente sempre passou por muita dificuldade, assim. A gente sempre teve muita dificuldade, mas a gente sempre venceu todas elas. Quando a gente noivou, eu fui mandada embora e ele também. Então foi uma fase muito difícil. No período do noivado, a gente foi mandada embora. Então a gente teve que se virar. A gente planejou. Mas no meu relacionamento do Elber, a gente sempre viu Deus. Sempre. De uma forma tão, tão incrível que eu chegava a me assustar. Eu falava assim, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Porque tanto que quando a gente casou, para vocês terem ideia, eu nem tenho muitas lembranças da nossa lua de mel ou dos nossos primeiros meses de namoro, porque a gente casou em novembro, dia 22 de novembro de 2014, quando foi dia 15, não, dia 21 de fevereiro de 2015, a gente abriu uma igreja. Então, para a gente, foi uma realidade dentro do casamento, foi tudo junto. Nossa lua de mel foi na igreja. A gente casou com a missão, ao mesmo tempo que a gente casou junto. Então, a gente estava levando uma igreja, a gente estava assumindo uma responsabilidade, a gente estava amadurecendo em relação a viver a dois, e ainda pegamos a responsabilidade de conduzir uma igreja. Né? Então, para a gente, foi um período... E eu acho que isso fortaleceu muito o nosso casamento por conta disso. Que a nossa missão sempre foi o centro disso tudo, do nosso relacionamento e tal, mas a gente passou muito, né? E outra, sem contar aquela parte que todo mundo passa pela tentação, né? Claro que você tem que cuidar. Por quê? Você tá no período ali, você fica ali, vamos sentar e vamos planejar o casamento. Você fica lá planejando o casamento, planeja lua de mel, planeja várias coisas, né? E acaba que aquilo que você pensa, se você não vigiar, você acaba caindo. Porque a gente vê muitos casais sendo destruídos. Porque cai. Cai na oração, quer continuar orando, cai no noivado vamos continuar, vamos levando aí, tá tudo bem, não precisa contar para os nossos líderes, né? A gente não precisa falar para eles, isso é normal, a carne é fraca, e aí acontece uma, acontece duas, acontece três, e aí, o que vai acontecer? A pessoa casa e casa errado, e aí ela logo separa. Na nossa liderança, a gente já liderou várias pessoas. Gente, o motivo maior das pessoas saírem da igreja é relacionamentos errados. O único motivo, até hoje, que eu vejo as pessoas saírem da igreja é relacionamentos errados. Tanto com os outros, liderança, irmão discipulado, quanto ficar com a pessoa errada, se envolver no momento errado. A célula tá lá em cima, aí começa a se apaixonar, aí perde totalmente o foco, faz tudo errado, não consegue lidar com as emoções, não se conhece, bagunça tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas fases da nossa vida. Cada fase nós temos que aprender a viver, sem quebrá-las, sem pecar, né? Fazer aquilo que Deus e o nosso líder
oriento, porque isso é muito importante. Então, eu acho que, para mim, pro Elber, nosso casamento sempre foi muito bênção por causa disso. A gente vive muito bem por causa disso, porque Deus sempre esteve conosco nas nossas decisões. Mas é fácil? Não é fácil. Casamento não é fácil. E aí você vê meninos de 16 anos querendo namorar. Sim. Eu digo por causa de mim. Eu tive um relacionamento antes. E 16 anos você não tem mentalidade nenhuma. 17 anos você não tem nem ideia. Hoje, eu sei. Você não tem nem ideia do que você está fazendo. Você não sabe de nada. Você acha que você sabe alguma coisa. Você não sabe de Você nada. acha que você sabe. Você acha Porque, que na você sabe, mas verdade, não sabe de nada. E eu entrei num relacionamento antes e eu tive um relacionamento bem longo na igreja, entre aspas, né? E isso é uma questão que, né, não vou entrar, mas... E eu quebrei muito a cara nesse relacionamento. Foi 2 anos e meio da minha vida perdido. Por quê? Porque eu não ouvia a voz da minha líder, por vários motivos. Mas eu tive que parar, ter um tempo para mim e mudar, né? Porque as pessoas, elas... Gente, se tem uma coisa que tem que ter, é maturidade para casar. Senão você não se mantém casado. E assim, Não adianta ter Deus e não ter maturidade. É verdade. Na verdade, na juventude, né, as pessoas, elas acham que tem que resolver tudo, que se não for agora, né, lá na frente elas não vão, talvez, conhecer uma pessoa, elas não vão conseguir construir a vida. As pessoas, elas têm uma ideia de que quando chegar, porque quando eu tiver 25 anos, aí eu já quero estar casado com carro, com casa própria, ganhando bem, né? Talvez já vou ter tido filho. Então, quando o pessoal é jovem, eles não têm ideia do preço e da responsabilidade que cada fase exige de nós, né? Eu vejo que o período do noivado é um período onde nós precisamos ter muita fé, né? Porque vem essa questão financeira, vem essa questão, né, da tentação, porque parece que quanto mais ali se aproxima da data do casamento, né, mais as emoções, né, ficam afloradas. Então, oi? O calor aumenta. O calor aumenta, né? Então, é um período de muita fé mesmo, sabe? De vocês estarem consagrando, né, o casamento a Deus, estarem passando por essas dificuldades que surgem, né? Que eu creio que já é Deus preparando, alinhando tudo, né? Porque quando a pessoa casa, gente, não é que o casamento ele é maravilhoso, né? Tem gente que tem medo, assim, se assusta. Ai, todo mundo fala que depois do casamento, aí você conhece de fato a pessoa, ou então a pessoa muda. Não é isso, né? O que nós estamos falando aqui é porque você vai estar ali deixando a sua individualidade para formar uma nova individualidade com aquela outra pessoa. Então, é você deixar de ser você, o outro deixar de ser ele, para que juntos vocês formem um. E a dificuldade é que, às vezes, você não quer formar um, você quer que a sua individualidade esteja lá à frente, entendeu? Você não quer abrir mão dos seus costumes, você não quer abrir mão de pensamentos, você não quer abrir mão de várias coisas. E o casamento, ele é um acordo, né? Eu queria falar com vocês, assim, que essa live, né? Muitas pessoas estavam na crise, né? Como que encontra a pessoa certa? Né? A gente tinha falado que mais do que encontrar a pessoa certa é você fazer as coisas certas, porque depois que você sai desse nível de escolher quem você quer, você vai para um outro nível, que é de escolher fazer o casamento dar certo, né? Ter um casamento feliz é uma escolha, gente. O casamento não é, casei, então agora felizes para sempre. Só em Hollywood. Só em filme. Não foi guerra atrás de guerra. Gente, é uma maravilha ser casado. Ter um casamento na presença de Deus é ótimo. Casar com a pessoa certa é maravilhoso. Mas, se você não souber o território que você está entrando, você é realmente atacado e morre. Porque isso é muito sério. Você precisa, é isso que a Aline falou. Eu encontrar a pessoa certa,
ser a pessoa certa e decidir fazer as coisas certas, independente do outro, mas por mim, pela minha vida, pelo que eu quero, pelo meu sonho de construir o que eu quero construir daqui para frente. Isso é de extrema importância, né? Às vezes a pessoa fica naquele calor, naquela loucura, eu quero beijar na boca, porque eu não aguento mais beijar na boca, ficar sem beijar na boca, eu preciso de alguém, todo mundo tem um namorado, menos eu, todo mundo casa, menos eu, aí entra naquela carência. E o primeiro que aparece, é de Deus, É verdade. entendeu? E acaba que a pessoa confunde a vontade dela com a vontade de Deus. Quem diz que aquilo é de Deus para ela? Mas as nossas escolhas, Deus não escolhe por nós. Eu digo para o meu discipulado o seguinte: cada um tem um cônjuge que merece. Foi você que escolheu, irmão. Então você É verdade. agora arca com a sua responsabilidade, entendeu? Por isso que você tem que escolher certo, né? Porque é muito importante. Hoje em dia, você vê, as pessoas já não se guardam mais, né? Você vê, as pessoas se entregam, hoje em dia mesmo, no mundo. As pessoas ficam, e elas ficam em todos os sentidos. Casar não é uma coisa assim, não é um sonho, não é aquilo que eles querem, não é aquilo que eles planejam. A última coisa da vida é casar. Casar é morte no mundo. Casar é quase uma prisão, entendeu? E sendo que isso é um mito. Casamento é bênção, casamento é promessa, casamento é onde tudo começa para uma família ser construída. Na verdade. E isso tudo começa lá atrás, na minha decisão, né? É interessante a gente entender, porque assim, hoje a gente vê os meninos novinhos, não, eu quero casar, e acha que casamento é só sexo. Não, eu quero casar para poder transar logo, para não pecar. Não, vou casar que aí eu não peco, para sair do pecado. Só que o casamento ele vai muito além disso, né? Eu lembro que antes de entrar na igreja eu já tinha o pensamento seguinte: cara, eu quero uma única mulher para mim, eu quero namorar com a mulher que eu vou casar. Inclusive foi isso, a Raed foi minha primeira e única namorada e eterna namorada também. Então, o que acontece? Eu tinha esse pensamento. Por quê? Aquela questão da bagagem que o Paulinho falou. Eu via dentro da minha família, tipo assim, os meus tios, muitos com filhos fora do casamento e nem todos casados. E aí eu olhava para aquilo e falava: cara, eu não quero escrever essa história. Eu quero fazer algo diferente. Eu não quero repetir a mesma história. Eu quero escrever uma nova história. Eu quero ser o autor da minha história. Eu lembro que, tipo assim, por muitos momentos eu pensava: poxa, mas como que vai ser? Porque hoje em dia o que o mundo nos mostra é que o casamento é uma instituição falida, né? Já eu acho muito pelo contrário. Eu acho e tenho certeza hoje, vivo, que é uma das instituições de maior sucesso na vida de uma pessoa. E a mais importante na vida de uma pessoa. Porque é onde a gente começa a construir a nossa vida, o que a gente realmente quer. Entendeu? E é interessante a gente quebrar essa estatística de que, não, casou, mas vai separar. Casou, mas não vai dar certo. Casou, mas... Não, fulano de tal casou e separou. Eu não quero... Eu sempre disse, eu não vou casar para separar. Cristão não casa para separar. Cristão casa para passar a vida inteira junto com a outra pessoa, né? Então eu sempre tive esse pensamento: cara, o casamento não é um negócio tipo assim, não deu certo, eu vou procurar outro e caso de novo, vou procurar outro e caso de novo. O mundo diz que é assim, mas com Deus não. Com Deus é uma aliança que a gente faz pro resto da vida, né? Com certeza. E hoje em dia, algumas pessoas têm medo, né, de casar, algumas pessoas têm medo de dar esse passo por conta de casamentos por aí desfeitos, né? Às vezes, exemplos que tiveram dentro da família, dentro da própria casa, e elas ficam: também não vou casar, porque os casamentos que eu vejo nunca dão certo. E eu quero, né, falar isso para quem está aqui assistindo na live: se você tem estado com o seu coração dessa forma, né? Se você tem medo de casar, se você não pensa nisso, né? Como o Elber já até falou, é algo criado por Deus, né? É promessa de Deus, é propósito de Deus nas nossas vidas. Se hoje você talvez tenha esse pensamento de não querer casar, de não querer se relacionar, o inimigo ele tá ali roubando algo que Deus criou para você. E não é porque, né, esses casamentos que você olhou ou que você se inspirou não deu certo, que vai acontecer assim na sua história. A gente vê aí um monte de celebridade que casa, né, um monte de gente do mundo. Esses dias mesmo tá aí na mídia um casamento aí que
acabou, né? Vocês devem ter visto aí, o pessoal da live deve saber de quem que eu tô falando. Fala o nome do Whindersson. Não vai falar que é o Whindersson, não, moço. É, E então, todo mundo fica aí na internet, ai meu Deus, que e lindo. meu casal, né, fica... Eu quero, Quero ser como eu eles. quero ser como eles. Mas logo, você tava bem óbvio que talvez isso não iria à frente. Por quê? Ela era muito nova, não tinha Deus. Mas para a mídia, nem sempre o que as pessoas mostram realmente é o que elas são, né? Quem sabe? Exatamente. E outra, Aline, realmente casamento ele dá medo. A história de você pensar, cara, eu vou me casar. Eu lembro que no dia do meu casamento eu estava no meu quarto e eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou entrar nesse meu quarto. Meu Deus, eu vou conviver com um homem agora. Graças a Deus por isso. Meu Deus, como é que vai ser? E eu fiquei com um pouco de medo. Por quê? Porque muitas pessoas, elas vêm de relacionamentos passados que elas foram magoadas, elas namoraram, elas ficaram, foram traídas, talvez foram abusadas quando eram crianças. E elas crescem com esse trauma de que, cara, homem, pra que eu quero homem? Homem machuca, homem é ruim, todo homem é egoísta, todo homem é bruto, nenhum homem se importa com a mulher. E nós, mulheres, crescemos muitas vezes com isso, falando mais da mulher. Ouvindo isso das nossas mães, dos nossos pais, vai ouvindo que o homem não presta, que nenhum homem nessa vida presta, não é para casar. E você vai crescendo com isso. Então, quando você encontra um homem, você pensa assim, é mentira, ele não é verdade. Eu vou mais uma vez quebrar a cara, eu vou me machucar, então eu não vou entrar nisso. Mas é aí que entra a hora de você quebrar o medo, porque o medo ele paralisa você de viver a sua felicidade. Sim, Então, se você já exatamente. teve relacionamento passado que te machucou, você não pode basear o seu futuro, o seu presente, em cima do seu passado. Primeiro, não é a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa, agora você tem Jesus, e Jesus não vai te conduzir para um caminho de tristeza, de amargura, de dor. Você toma as suas decisões junto com Jesus te guiando. Então, mesmo que você sinta medo, você consegue vencer esse medo. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com ela, eu estava tão frustrada com a minha vida emocional que eu não queria segurar na mão dele, eu não conseguia ser carinhosa com ele, eu tinha muito medo de me envolver. E quando ele me disse eu te amo pela primeira vez, eu respondi bem assim, ok. Eu lembro, E ele sabe você me disso. Por quê? contou. Falei, Porque meu Deus, que mulher é essa, senhor? a Samara teve que me chamar para conversar e falar, Rayane, você precisa ser uma pessoa legal. Se você quer namorar, você precisa ser uma pessoa que demonstra que quer namorar com Elber, ou você vai perder o Elber. E ó, eu lembro como se fosse hoje, lá na esquininha da igreja, lá pagando um sapo pra mim. Ia perder tudo isso aqui, ó. Ai, meu Deus. E aí, ela falou, mas eu tinha um trauma, eu tava muito traumatizada e eu tinha medo de me envolver. Eu tinha muito medo de me machucar, daquilo acabar e eu me expor novamente, porque eu fui muito exposta no último relacionamento, e eu quebrar a cara de novo. Então, mesmo eu sabendo que o Elber era homem de Deus, mesmo minha líder falando, eu ainda assim tinha medo. Mas, junto com a minha liderança, eu fui aprendendo a lidar com isso, a vencer isso. Foi aí que eu comecei a desenvolver o meu relacionamento com o Elber. Então, assim, tudo é uma questão de você decidir vencer o medo e as suas dificuldades, os seus traumas. Isso aí que você está falando é interessante, que é justamente a questão das bagagens, né? Você tinha essa bagagem dentro de você, né? Você carregava essa ferida, ou seja, as feridas que você tem vivido na sua vida, você vai carregar para o seu casamento, até para ali para o seu relacionamento no início ali, você vai estar carregando ela. E é interessante que tem um negócio chamado, né? E ninguém nunca presta atenção nisso, e nós na igreja falamos disso demais, que se chama maldição hereditária, né? Às vezes você olha para a sua paternidade e você olha e você fala assim, gente, eu nunca vou repetir, preste atenção nisso que eu vou falar, eu nunca vou repetir essa história, eu nunca vou fazer uma história diferente da do meu pai, da minha mãe, né? Só que se você não agir com sabedoria na sua vida, a probabilidade de você atuar e fazer as mesmas coisas que a sua geração anterior fez são gritantes, né? Porque foi isso que você aprendeu também. Justamente. Isso, O bispo, isso, você cresceu com isso. Isso é tão sério o que bispo Alexandre. às vezes, eu já me peguei agindo como a minha mãe, que eu falava, eu nunca vou fazer isso que minha mãe faz. Mas às vezes eu fiz, parei e falei, caramba, eu fiz igual a minha mãe. É tão, essa questão de vir de família é tão forte Muito que forte. se você não se colocar
para quebrar isso, você repete a história, quando você vê, você já está todo destruído, como toda a sua família. Justamente. E é interessante que numa live do Bispo Alexandre Vitor, ele falou um negócio que eu achei muito legal, né? Ele falou que ele falou sobre o pai dele, né? Que o pai dele, ele tinha algumas tristezas em relação ao pai dele, que o pai dele, ele não se sentia amado pelo pai dele e tudo mais, né? Só que ele falou que quando o pai dele morreu, né, que ele começou a saber de algumas coisas ali em relação, né, ao pai dele, ele olhou e falou: meu Deus, meu pai, ele me amava, né? E ele falou assim, eu busquei tantas coisas a ser igual ao meu pai, que eu sou profissional da área de educação física, que meu pai, ele foi do exército, professor, né? E o meu irmão foi também da escola, acho que da aeronáutica, militar, da área militar, né? E ele falou assim, militar, né? Então ele falou assim, poxa, mas assim, depois que eu fui parar para analisar, eu puxei coisas do meu pai que eu nem imaginei, de forma inconsciente. Isso sim, meu pai, eu nem sabia que meu pai era, né, que estava nessas situações e tudo mais e tal. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes você faz coisas e repete histórias e você não percebe. Uma vez eu estava na minha psicóloga e eu falava assim, não, eu nunca vou repetir essa coisa. Aí ela olhava e falava assim para mim, mas você já está fazendo, você não percebeu? Isso. E eu ficava revoltado com ela, né? Só que quando eu ia para casa analisar, eu parava e falava, cara, ela tem razão, sabe? E é interessante isso porque, querido, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nesse lugar, querido, que você colocou seus pés na presença de Deus, nesse ministério, existe algo, meu irmão, que eu acho importantíssimo e que é algo que tem, sabe, me deixado muito feliz, né, na minha caminhada, na minha história, que é a questão do aconselhamento, sabe? Quantas vezes meus líderes me ajudaram, me ajustaram determinadas coisas que não estavam como vendas nos meus olhos, eu não conseguia enxergar. E a minha liderança foi lá e falou assim, olha, cuidado com isso daqui, cuidado com essa situação, essa daqui também, você precisa ajustar isso, entendeu? E aquilo ali já começou a me dar sabedoria. Na live passada eu tinha falado sobre isso, né? Que o princípio do temor é conhecer a palavra de Deus, é temer a Deus. Então, que você possa temer a Deus e com sabedoria, o princípio da sabedoria, né? Temer a Deus. Então, que você possa, com o seu coração, né? Temer a Deus, buscar a palavra dele, estar debaixo de obediência. E você pode ter certeza, irmão, que todas as maldições hereditárias da sua vida, elas serão quebradas. Se você olha para os seus pais hoje, para a sua paternidade, e fala, nossa, nunca vou, porque tem muita briga, porque tem muita discussão. Irmão, eu quero dizer para você que você tem nas suas mãos as chaves para que você possa construir uma vida completamente diferente daquela que você tem como exemplo dentro da sua casa. Então, irmão, que você possa confiar em Deus, estabelecer o teu coração nele, porque ele vai construir uma nova história sobre a sua vida. E eu Então, lembro que você, quando eu deixa eu casei, o que, assim, foi um pouco delicado, porque eu não tinha referências, né? Na minha família não tinha referências de casamentos que deram certo. Então, eu tinha que fazer ali dar certo meu casamento, né? Claro, só que foi diferente porque a gente tinha a palavra de Deus e porque nós escolhemos ter como referência casais que tinham na igreja, casais na presença de Deus, que tinham casamentos duradouros, né? Esse ano mesmo, eu e o Paulinho, a gente faz 6 anos de casado. Às vezes, para quem A tá lá gente fora, também. nossa, é muito tempo, né? Nós vamos fazer 6 anos de casados. Então, assim, não é, gente, Meu 6 anos Deus. não é 6 dias, né? É todo um Não, processo de Mili. A gente, aprendizado, a gente de é muito forte. companheirismo, respeito, sabe? E o que a Rayane falou, né? Quando ela casou, ela ainda teve ali casou com a missão dela, né? E gente, você quer fazer fazer seu casamento fazer com que o seu casamento dê certo? Vocês precisam estar com Deus, precisam estar no propósito, sabe? Precisam estar ali na missão que Deus estabeleceu para vocês, porque é isso que guarda o seu casamento, é isso que guarda a sua família. Quantas vezes eu já fiquei um pouco, por exemplo, chateada com o Paulinho, e aí tinha culto, e eu falei, Várias não, vezes, né, Mili? A a gente gente sabe precisa que se foi várias resolver, vezes. entendeu? Ô, me pede Não dá nem tempo de desculpa. ficar brigada, gente, não dá nem tempo de ficar Paulinho, brigada, por favor, entendeu? me pede desculpa.
Tamara, o prêmio dela sou eu. Tadinha, Então, tadinha. A gente tem que, né? Hein, Aline, só uma coisa. Quando o Paulinho Essas tava mulheres falando, falam, viu, Paulinho? Você é louco. quando o Paulinho tava falando sobre paternidade, me lembrou algo que minha líder fez comigo, que eu acho muito importante sobre casamento, é que você precisa ter autoestima, saber quem você é, ter a sua identidade, senão você não consegue. Porque para ter maturidade precisa ter autoestima, tá tudo ligado, né? E eu lembro que a minha líder chegou em mim e falava bem assim, Rayane, perguntou assim, Rayane, o que que você mais gosta no seu pai? Quais são as características que você mais gosta no seu pai? O que que você ama nele? E eu fiz uma lista, né? Falei, isso, meu pai é isso. Gente, todo mundo conhece meu pai é incrível. Eu Verdade. amo meu pai. Melhor sogro do mundo. Meu pai, e eu falava, né? Meu pai é super divertido. ele era meu pai do final de semana também. É verdade, Arrumou gente. uma... A Aline morava na minha casa nos fins de semana, mas depois a gente faz uma live sobre isso. E aí, ela falou, eu fiz uma lista de tudo que eu gostava do meu pai, que eu amava no meu pai. Aí ela, tá bom, agora me manda tudo que você ama no Elber. Velho, eu fiquei muito encabulada, porque todas as características do meu pai é as características do Elber. E eu falava assim, caramba, como que pode? E ela falou, você casa com uma pessoa muito parecida com seu pai. E eu falava assim, e eu fiquei muito, na época, eu fiquei muito surpresa, porque eu falava assim, meu Deus do céu. E a Samara ainda pregou algumas vezes falando sobre isso, né? E isso é muito sério. Se você não sabe quem você é, se você não tem identidade, porque isso, até para você casar, você precisa ter identidade. Quer dizer, se você não tiver identidade, você não vai casar. Não adianta casar. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei a minha origem, se eu não me conheço, né? E como que eu vou casar com uma pessoa, a pessoa que eu vou escolher? Como que eu vou escolher alguém dessa forma, né? Eu preciso estar bem para poder saber escolher. Senão você escolhe qualquer um. Igual quando eu estava no passado, eu pensava que a pessoa era mil maravilhas, mas eu estava totalmente cega. Entendeu? Eu não tinha identidade. Eu era a pessoa mais sem identidade que você possa imaginar na face da Terra. Entendeu? Todo mundo decidia por mim, até que eu tomei uma decisão. Por isso Deus me deu um casamento abençoado. Vamos fazer 6 anos de casado, graças a Deus. Lideramos muito casados, eu fico de cara. Temos um casal de discípulos que tem 25 anos de casado. Só né? uma coisa. Então, assim, gente, sério, identidade, paternidade, maturidade são coisas extremamente importantes para o relacionamento. E Deus, né? Acima de tudo e acima de todos. Amém. Interessante do que a Aline estava falando de referências, né? Eu me lembro que no dia que a gente terminou a oração, dia 17 de fevereiro de 2011, eu lembro... 2011. 11. Eu lembro que eu cheguei... A gente sentou com a Samara. A Samara estava com o vestido verde. Lembro até hoje, a Samara com o vestido verde. Na casa dela. Não, foi lá na igreja. Vocês têm certeza? Vocês têm certeza do que vocês querem e tal? E a gente foi ali conversando. Eu lembro que ela falou o seguinte: o relacionamento de vocês precisa ser uma referência. As pessoas têm que olhar para o casamento de vocês e querer ter um casamento como o seu. E aí lembrando disso, eu falei, cara, é interessante, porque a gente lidera muito casais. Quando a gente está à frente de uma igreja, a gente lidera muito casais. E isso me alegra, porque eu sempre falei, eu quero que o meu casamento seja uma referência. Eu quero que o meu casamento seja uma referência. E isso é importante as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas entram num relacionamento de qualquer forma, mas existem pessoas que olham para elas. Assim como tem pessoas que olham para a gente e falam, poxa, eu quero ter um casamento como o seu. Eu sei que vocês também passam por isso. E é interessante porque isso nos dá autoridade para poder sentar com um casal de discípulos e orientar. A gente colocou uma situação aqui que foi interessante. Quando eu tinha 23 anos, foi há 2 meses atrás, a gente sentou com um casal de discípulos nossos, que tinham 23 anos, que estavam casados. E a gente sentou para atendê-los. Eu fiquei olhando e falei, cara, eu estava nascendo, eles já estavam se conhecendo. E a questão da gente ser uma referência para as pessoas
faz essa diferença. Foi o que o Paulinho falou, as pessoas elas precisam ter alguém para procurar uma ajuda, a liderança para poder buscar alguém para estar ali junto, para poder ensinar, para poder orientar, entendeu? Então, meu conselho para todo mundo, quer casar? Case para ser uma referência boa, não uma referência que as pessoas olham e falam, cara, você lembra de fulano de tal, estava na igreja, só que Desviou. Tranqueira. traiu a mulher, separou. Eu nunca quero ser lembrado como alguém que casou e separou. Eu quero ser lembrado como aquele, sei lá, morrer daqui 100 anos e as pessoas olharem e falar, cara, vocês lembram do Elvio e da Rayane? Casaram, não desistiram, permaneceram, estavam ali na missão e tudo mais. Eu sempre tive esse pensamento. Eu preciso ser uma referência para as pessoas, entendeu? Vai Eu para as também. perguntas agora? Vamos para as perguntas, gente? Vai acabar. Quer falar alguma coisa, Aline? Não, acaba que nunca dá tempo a gente falar, né? Eu tinha separado duas Verdade. coisas aqui para falar, mas vamos para as perguntas. Outro dia a gente fala. Deixa eu ver aqui, uma que a gente escolheu algumas aqui. Aline, responde essa pra gente. Como Ah, fazer deixa eu quando só falar aquela pergunta lá rapidinho da outra, que Pode ela ser, tem pode tudo a ser. ver com casamento. Gente, na última live perguntaram assim: como que eu vou saber que eu tô amando alguém sem me envolver emocionalmente com a pessoa, né? Na verdade, na época da conquista, da oração, do namoro, do noivado, as pessoas elas ainda estão ali no estágio da paixão, né? Que é sentir saudade, querer estar junto, sabe? Aquela coisa, né? E você não vai sentir que você está amando. Você vai escolher amar. O amor, ele é uma escolha, né? Então, como é que eu vou saber que eu tô amando sem me envolver emocionalmente? É porque não é pelas emoções que você ama, é pela sua decisão que você ama. E isso, gente, no casamento é tudo, sabe? Porque no casamento vai acabar ali a paixão, aquele fogo, aquela coisa, e você vai precisar decidir amar todos os dias, estar junto com aquela pessoa todos os dias. Você não vai sentir isso. Tem dia que você vai sentir exatamente o contrário, entendeu? Tipo assim, não quero estar com essa pessoa, mas você vai Eu não quero. decidir estar Tem dia que com você não ela. quer. Eu sei que tem dia que você não quer ver a cara do Paulinho, né? A gente entende. Não, Aline, não, a eu Rayane não quero. passa por isso, Todo não. É, dia. é só love. A Anne nunca passou por isso. Amém, Jesus. Mas, gente, Diga. sabe o que eu acho mais incrível no casamento? Que ele tá muito ligado em quem você é com Deus. Isso tá muito Sim. ligado. Você quer saber como a pessoa tá mal no casamento? Pergunta como ela é com Deus. Se ela toma decisão, se ela é firme. Se ela sabe quem ela é. Aí você vai saber o porquê das crises no casamento. Né? Eu não aconselho casar cedo, primeiro. Porque quem casa cedo é muita imaturidade. Porque você passa por um processo. E é muito ruim, entendeu? Você tem que casar quando você estiver pronto como pessoa, preparado, o seu líder te orientando, para você aguentar, porque casamento é para os fortes. Tem algumas estatísticas que dizem que quem casa cedo até tem a probabilidade maior de separar. Justamente. E outra, a gente precisa ser pessoa que decide, que vive a verdade, ser exemplo. Eu acredito que todo mundo que está com a gente conectado é porque quer realmente ter um casamento abençoado, ser exemplo, ser um pastor, crescer. E para isso acontecer, você precisa ser mulher de Deus e homem de Deus. Antes de mais nada, né? Interessante essa questão. Vamos responder as perguntas, gente, pelo amor de Deus. Diga aí. Enquanto tu vai pegando as perguntas. Só uma coisa interessante que eu lembrei de uma vez que eu estava conversando, acho que com o Thiago, acho que o Paulinho estava também, e o Fábio, se eu não me engano, era o Alex. Em relação ao... A Rayane falou de crescimento, que eu lembro que foi um ano onde casou um monte de gente. Todo mundo casou no mesmo ano, a galera casando. E eu lembro que a gente sempre falava assim, cara, esses casamentos, a forma com que a gente vai casar, vai trazer um crescimento muito grande para a igreja. Vai ter um amadurecimento na igreja. Eu lembro que foi o período que a igreja mais cresceu, foi quando todo mundo começou a casar. Um casamento atrás do outro, e a igreja amadureceu muito. Então, trouxe um crescimento muito grande para a igreja e para nós, no nosso ministério também. Eu lembro que todo mundo explodiu no ministério depois do casamento. Vai, meu amor, para as perguntas. Tem uma pergunta bem assim. Responde aí um de vocês dois. Porque eu sinto meu coração congelado para um relacionamento. Eu acho que isso entra naquilo que a gente falou. Pode ter sido traumas, né? Decepções que você vivenciou.
E eu creio que por meio de Deus, assim, sabe, da sua aliança com Deus, o Senhor pode ressuscitar, né, a vontade de se relacionar, pode quebrantar isso que você está vivendo no seu coração. Porque, gente, casamento é muito. É crescimento assim em todas as áreas, né? Você quer ficar Pra te rico? esticar. Solteiro é mais difícil. É. Casado, você É vai muito, chegar lá muito mais mais. rápido. Você quer conquistar bens materiais? Casado você consegue isso, entendeu? Solteiro é muito mais difícil, né? Na Você faculdade E tinha uma só se professora que lasca. falava assim: não, Ali, e eu ainda contei minha história, que eu era uma pessoa muito fria. Eu era. Jesus me moldou, Jesus, né? Isso é uma decisão nossa. Berretinho o Hoje, ano todo. hoje eu sou uma pessoa super amorosa, o puro amor em pessoa, exala amor. Super o Elmo carinho, rindo entendeu? aí. Você olha, É o que é verdade, é alegria, irmã. é muita Entendeu? emoção, entendeu? É muita emoção. Tem outra pergunta aqui. Eu quero me casar, mas não confio em homens. E aí, gente? Gente, é tudo essa questão de você passar, entendeu? Vai identificar por que você não confia, quando começou isso, qual foi a Tem que situação. verificar quais são as raízes disso, entendeu? É bom que você procure a sua liderança e abra a sua vida para ela. Olha, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação, como é que faz e tal? Que aí o teu líder ele vai começar a identificar essa raiz para vocês poderem começar a derramar bálsamo de Deus lá e trazer cura sobre a sua vida. Verdade. Muitas vezes a pessoa ela passou por algum trauma. Normalmente quem vive isso é porque passou por algum trauma com o homem, né? Normalmente uma mulher ela teve um relacionamento que foi ruim, onde talvez o marido batia nela, ou ela foi Ou abusada ele foi na embora e deixou infância, ela. foi abandonada por um homem. Normalmente é esse tipo de situação. Então, a pessoa que perguntou, provavelmente você pode ter passado por isso, um trauma que ainda não foi resolvido. É uma situação que mal resolvida na sua vida. E é interessante que para você entrar no relacionamento, eu me recordo muito, sempre ouvi o seguinte: para você abrir um novo ciclo, você precisa fechar o ciclo antigo. Então, para essa pessoa entrar Verdade. no relacionamento, ela precisa resolver as pendências do passado, porque tem alguma pendência aí atrás, para ela não, porque não existe essa mulher que não queira se casar, não sinta atração por um homem ou um homem por uma mulher no caso. Tem um trauma, ele precisa resolver as pendências do passado para entrar no novo ciclo. E eu acho que essa pessoa também tem que escolher ser feliz. Ela tem duas Ixi, eu acho que opções. tá faltando 2 minutos, né? É, Não tá apareceu faltando aqui 2 para nós minutos ainda aí. não. 2 minutos. É isso aí. Tá, tem uma pergunta aqui. Como fazer quando meu marido não tá no propósito, Aline? Rapidinho. Gente, ó, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, entendeu? Eu adoro Eu vocês não com sei. polêmicas, Aline. Ela colocou no final Vamos aqui, lá. separa. A Eu, pessoa eu pensou, lembro dessa meu marido pergunta. no propósito, Olha só, separa? vou falar bem rápido. Eu não sei a história, não sei se você já casou com algum fato, não queria se envolver com o propósito de Deus. Aí, se esse for o caso, você entrou naquela questão de talvez não ter escolhido tão bem, né? Ter escolhido baseado na atração ou ali no momento, essas coisas e tal. Ou se foi depois, né? Se essa pessoa estava envolvida no propósito e só depois que ela se sentiu assim um pouco fria em relação ao propósito. Aí eu acho que é uma questão. Gente, não dá para me responder rápido essa pergunta, Galera, não. segundo, Não dá. rapidão. Quem quiser que Paulinho, role uma quarta aí, né? Uma quarta aí, vocês vão pegar, tirar um print aí da tela e vocês vão compartilhar e mandar parte 4 e vão compartilhar, ok? Vai cair agora, eu Vai acho. cair já já, então, eu acho, assim, Um minuto. a gente tem 1 minuto, mas tem uma pergunta que fala assim, calma aí, gente, que ela é muito... Enquanto isso, só falando. Aqui, ó. Como não deixar o amor esfriar na quarentena? O Elber, É não entrar em quarentena no seu casamento, pelo amor de Deus. Aproveita a oportunidade, João. Você tá em casa, só você e a mulher. Vai pra cima, manda fião. fogo, varão. Você é casado. Caia Bota fogo fogo. do céu, queima este altar, entendeu? Não, gente, para. Eu acho que Derreta é o seguinte. todo o gelo. Eu acho que é o seguinte. Pra não esfriar, dá mais atenção um pro outro, beija, namora, dá um tempo, fica tempo um com o outro, faz o que ambos gostem, né? Esteja junto, se abrace, se ame, porque eu acredito que
Vai ser assim, seu casamento não vai esfriar. Se você quiser que ele esfrie, aí é problema seu. Galera, Mas depende de você, então não deixe seu casamento esfriar. vai cair, Gente, Paulinha se linda. Agora é rolar, tempo da gente orar. se tiver a parte 4, aí eu respondo essa pergunta que eu fiquei sem responder, tá? Se não tiver, a gente responde no nosso story. Gente, Galera, que Jesus Isso. abençoe vocês, a oração é essa. que Ah, É nóis. escolham a Tamo pessoa certa. junto. casem Paulinha bem. Aline, tamo junto, valeu.